dos trabalhadores, portanto, uma forte aposta das empresas na qualificação do seu pessoal. Portanto, tudo isto para criar uma cultura de aprendizagem ao longo da vida. Depois vão ter acesso a esta apresentação, penso eu. Eu aqui apresentava então o Fórum Universidade e Empresa de uma forma muito breve, que consiste basicamente na reunião anual de universidades, de empresas, associações, mediadores e instituições públicas. Portanto, anualmente é feito um encontro em Bruxelas que reúne entidades, todas estas entidades que se inscrevem para este fórum, e onde partilham informação, boas práticas, discutem problemas e consolidam relações, basicamente. A ideia é modernizar o ensino superior e aproximá-lo do mercado de trabalho. Eu não sei se algumas das universidades aqui presentes já estiveram presentes neste fórum ou não, mas pelo menos é uma chamada de atenção para que ele existe. Eu, por acaso, tive o cuidado de ir verificar algumas das sessões destes fóruns. Tiveram lá presentes alguns portugueses, muito poucos. E, portanto, seria interessante também promover a ida das nossas universidades a estes fóruns. Portanto, já foram desenvolvidos desde 2008 4 fóruns anuais e 6 temáticos. Um deles foi até sobre as novas competências e os novos empregos. E eu dou-vos aqui o site para irem. Têm lá as apresentações que já foram feitas nestes fóruns. É bastante interessante, sobre iniciativas de articulação e de projetos comuns entre as universidades e o tecido empresarial, normalmente das regiões, alguns ao nível da escala global. Por acaso foi um que foi bastante interessante, que foi apresentado até por um português da Siemens, que está na Holanda e que desenvolve um conjunto de atividades à escala global com as universidades. Muito interessante. Aconselho vivamente. Agora, eu passava a apresentação de uma forma muito breve, sem querer cansar ninguém, da Estratégia Europeia para 2020, que se chama Europa 2020, e que consiste na estratégia para um crescimento inteligente, que é desenvolver uma economia baseada no conhecimento, um pouco repescando aquilo que já tinha acontecido com a Estratégia de Lisboa, sustentável. Esta já é um upgrade da Estratégia de Lisboa, que é a promoção da economia mais eficiente, mais ecológica, mais competitiva, e depois mais inclusiva. Isto já decorre da própria situação de crise, do desemprego, das situações de pobreza que têm vindo a acontecer desde finais de 2008. Portanto, favorecer a economia com elevados níveis de emprego que assegurem a coesão económica, social e territorial. Eu aqui apresentava alguns números, deixem-me cá, aqui. Vou apresentar a seguir. Portanto, em termos de objetivos, aqui o site onde podem encontrar toda a informação sobre a estratégia, que está bastante amigável. Em termos de objetivos muito concretos, aumentar a taxa de emprego para 75%. Em 2010, Portugal tinha uma taxa de 70,5%, a Europa, União 27, tinha 68,6%. Atingir um investimento de 3% do PIB em ID, isto tudo para 2020. A UE, em 2010, tinha 2%, PT, Portugal, tinha 1,59%, o que já era bastante bom. A redução das emissões de gases com efeitos de estufa, aumentar as energias renováveis e aumentar a eficiência energética. Eu aqui não apresento os valores. Aqui a redução da taxa de abandono escolar precoce para abaixo de 10% e aumentar a percentagem de população com ensino superior para 40%. Aqui apresentava os dados de Portugal. Portanto, Portugal em abandono escolar precoce tem uma taxa em 2010 de 28,7% contra 14,1% da UE. E em termos de população com ensino superior nesta faixa etária, Portugal tem 23,5% e a UE tem 33,6%. Outro dos objetivos, o final, e que foi o mais discutido e que levantou alguma celeuma e que atrasou a aprovação da própria estratégia, foi a retirada de 20 milhões de pessoas de situações de risco de pobreza e de exclusão. Eu queria chamar a atenção para o fato de, em 2010, haverem 115 milhões de pessoas em risco de exclusão e de pobreza na União Europeia, que corresponde a 23,4% da população, e em Portugal são 2,7 milhões, que corresponde a 25,3%.
portanto são valores bastante elevados. Em termos de arquitetura, a estratégia apresenta 7 áreas prioritárias, cada uma por 3 pelos domínios de crescimento, e para cada uma dessas áreas apresenta uma iniciativa emblemática. Aquela que nos interessa e que eu vou apresentar de uma forma muito breve, ao nível do emprego e qualificações, é a Agenda para Novas Competências e Empregos. Esta agenda é muito mais lata do que a iniciativa que apresentei anteriormente, portanto é uma agenda que tem como prioridades fomentar uma nova dinâmica para a flexsegurança, portanto reduzir a segmentação do trabalho e facilitar as transições entre o desemprego, o emprego, o acesso dos jovens ao emprego, etc. Portanto, e tem estas 4 áreas de trabalho, que são as disposições contratuais flexíveis, a promoção da aprendizagem ao longo da vida, portanto, sobretudo na perspectiva da educação e formação de adultos, e o desenvolvimento de políticas ativas do mercado de trabalho adaptadas às necessidades de cada indivíduo que procura emprego. Por outro lado, tudo isto agregado a sistemas de segurança social ou de proteção social modernos que facilitem as transições dos indivíduos ao longo da sua vida ativa e que, portanto, os apoiem, por exemplo, no desemprego, na doença, etc. Dentro da agenda, uma prioridade orientada para as competências, portanto, dotar as pessoas das competências certas para o emprego, aqui apoiada muito na questão das perspectivas, que é o desenvolvimento de informações, de intelligence, como lhe chamam, sobre o mercado de trabalho e a governação das próprias competências. Depois a parte prática de proporcionar o conjunto de competências adequado, fazer corresponder as competências das pessoas às oportunidades de emprego, fazer o tal matching e explorar quais são os empregos potenciais da Europa. Por outro lado, acrescentaram aqui 2 domínios, que é a mobilidade geográfica e as potencialidades da migração, sobretudo da migração altamente qualificada. Aqui é importante relevar que de todas estas áreas de trabalho foram desenvolvidas muito poucas. Portanto, foi para além das políticas ativas do mercado de trabalho, que é um trabalho que é feito no âmbito do Comitê de Emprego e dos sistemas de segurança social, que é um trabalho também que é desenvolvido ao nível do Comitê de Proteção Social, foi feita uma conferência sobre flexsegurança, que estava prevista, e ao nível das competências foi desenvolvida e apresentada já no final de 2011, agora em dezembro, uma proposta diretiva de reconhecimento das qualificações que vem a substituir a de 2005. Portanto, muito pouco foi feito. Outra prioridade é a melhoria da qualidade de trabalho e das condições laborais, portanto, existem normas a nível europeu sobre o emprego, sobre a saúde e a segurança no trabalho. Normalmente são normas que decorrem do acordado dentro da Organização Internacional para o Trabalho e uma abordagem estratégica com base em instrumentos não vinculativos, portanto, a promoção do diálogo social dentro da União Europeia. É importante, eu já agora aproveitava para informar, por exemplo, uma coisa que não é permitida pela Organização Internacional do Trabalho é a descida dos salários mínimos. Portanto, é totalmente proibido. Quem ratificou a Convenção não pode baixar salários mínimos. Isto é, por exemplo, uma das normas que existe a nível europeu. Em termos de apoio à criação de emprego, basicamente, medidas orientadas para as empresas, a redução dos custos laborais não salariais, a transferência do emprego informal para a economia regular, portanto, todo aquele trabalho que é desenvolvido à margem da economia formal, os trabalhos domésticos, sobretudo, e outros afins, a promoção do empreendedorismo, do emprego independente e da inovação. Isto já alinhado com outra estratégia da Agenda para a Inovação. E pronto, basicamente é tudo o que eu tinha para apresentar e agora estou disponível. Aqui é a comunicação onde vem esta agenda. Estou disponível para perguntas. Obrigada.